Recanto para uma infinidade de culturas e tradições, o Cerrado é intitulado como a savana mais rica do mundo, por sua diversidade biológica, também sendo considerado o segundo maior bioma da América do Sul. Devido às características típicas do solo, estudos científicos criaram tecnologias para favorecimento da agricultura, de forma sustentável. A exemplo disso, a Embrapa desenvolveu a mandioca rosada, variedade que vem garantindo rentabilidade para os produtores da região. Aqui na Embrapa Cerrados, assim como em outras unidades da Embrapa, nós temos bancos de germoplasma de mandioca, que são coleções de cultivares de mandioca do Brasil inteiro. E dentro dessas coleções nós observamos alguns acessos que tinham a coloração da polpa da raiz rosada. Aí foram desenvolvidos estudos e foi visto que a coloração rosada estava associada à presença de carotenoides nas raízes, como por exemplo o licopeno, e que esses carotenoides podem ter algumas qualidades nutricionais que seriam interessantes. Comparada com as convencionais, essa mandioca se difere devido à presença de carotenoides, que são pigmentos nutricionalmente benéficos, como o licopeno, um importante antioxidante. Nós fomos estudar esses materiais e vimos que eles não reuniam, no caso aqui das condições do Cerrado, as características agronômicas mínimas para o cultivo. O que o mínimo que a gente imagina para o cultivo? É que tem uma produtividade de raízes de moderada a alta, e esses materiais produziam no máximo 6 toneladas, 8 toneladas de raízes por hectare ano. Muito baixo, isso não viabiliza o cultivo de mandioca. Ademais, aqui na nossa região, é fundamental que as cultivares apresentem resistência à bacteriose. E esses acessos não tinham resistência à bacteriose e também não tinham características culinárias interessantes, como sabor e baixo tempo para cozimento. A mandioca de mesa, para ser utilizado na alimentação humana, tem que cozinhar. E aí nós temos que fazer o melhoramento genético, ou seja, incorporar essas características nesses materiais e manter a característica rosada. O êxito do melhoramento genético resultou em 2 cultivares, nomeadas de BRS 400 e BRS 401, providas de potencial produtivo, qualidades culinárias e resistência à bacteriose. Elas não precisam de manejos diferenciados. Essas cultivares de polpa rosada, elas exigem exatamente os mesmos cuidados que as mandiocas de polpa amarela, de polpa branca de mesa. Ou seja, elas respondem à melhoria do ambiente. Você utilizar a adubação, quer seja orgânica ou química, é importante, elas respondem à melhoria. Aqui no caso do Cerrado, elas respondem à irrigação. Se você irrigar, você vai conseguir plantar o ano inteiro e você vai escalonar o teu plantio e as tuas colheitas. Elas estão adaptadas, inclusive, à sucessão de culturas dentro do manejo que os horticultores fazem. O investimento dos produtores e a profissionalização são incentivados pelo alto valor agregado e pela alta viabilidade de lucro. Principalmente no Brasil, o segundo maior produtor de mandioca do mundo. Nos ensaios que nós fizemos, elas tiveram uma média de produtividade em torno de 29 toneladas por hectare, tanto a BRS 400 quanto a BRS 401. Nesses ensaios, nós avaliamos 28 produtores por 3 safras, Então foi um grande número de ensaios. Só que, além da média de produtividade de 29, é importante frisar, a gente sempre frisa isso, o Josefino e eu, que se você não utilizar toda a tecnologia que está disponível para o cultivo de mandioca, ou, por exemplo, não manter a cultura no limpo, que é o mínimo que a gente pensa, você evitar a mato-competição, ela chegar a produzir a 415 toneladas por hectare apenas, e a 401, 11. Só que o pico de produtividade da 400 foi 46 toneladas por hectare. Ou seja, você pode produzir 15 ou 46, depende do manejo. E no caso da BRS 401, a produtividade foi de 11 a 60, ambas com média de 29 toneladas por hectare. Se você pensar que lá no início eu falei em torno de 6 a 8, evoluiu bastante. Também conhecida como macaxeira, aipim e pão da terra, a mandioca é matéria-prima de diversos produtos, mas é amplamente requisitada na alimentação. Quanto a manejo, nós da Embrapa Cerrados temos uma série de publicações que estão disponíveis para download no site da Embrapa Cerrados, sobre mandioca. Por exemplo, nós temos o manual Mandioca no Cerrado, Questões Práticas. Lá abordamos de A a Z sobre o cultivo de mandioca
no bioma cerrado. A Embrapa tem uma série que chama-se Sistemas de Produção. Dentro dessa série, nós temos várias culturas, dentre elas a mandioca. Quanto à obtenção de material genético para o cultivo, só tem uma maneira de se obter material genético com origem garantida, genética e sanitária, qualidade genética e sanitária, que é por meio dos licenciados da Embrapa. Na página da Embrapa, procura as cultivares de mandioca de polpa rosada e lá embaixo vão ter as indicações dos licenciados. Na hora de investir, seguir as orientações da entidade impedirá a compra de gato por lebre, garantindo a autenticidade do produto e segurança ao negócio.